Paz a todos. Onde está escrita a lei de Deus? Perguntou Allan Kardec aos instrutores espirituais. E eles responderam, na consciência. Esta foi a resposta. E este é o nosso tema livre de hoje. Nas reuniões mediúnicas, por que são interditadas ou é interditado o acesso às pessoas estranhas? Essa é uma das questões do quadro O Espiritismo Responde. E também por que Deus permite que tanta gente morra nas catástrofes naturais. E depois, no nosso quadro As Razões dos Fatos, nós vamos comentar uma declaração de Bernardinho, o técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, a respeito da educação. Então, a partir de agora, no ar, Diálogo Espírita. Prezados amigos, nós estamos hoje aqui, mais uma vez, na companhia do Carlos Parchen, do Gilberto Tomasi, e nós vamos discutir, como eu falei há pouco, sobre uma questão importante, a questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos instrutores espirituais onde está escrita a lei divina, e eles respondem que na consciência. E na edição que eu possuo, no rodapé existe uma nota do tradutor Herculano Pires, onde ele acrescenta o seguinte: é como a assinatura do artista na sua obra ou em sua obra. Então, coloco para vocês essa questão aí, como é que a gente analisa a consciência, mas eu diria de antemão que a lei está escrita na consciência, mas o problema é que nós somos ainda semi-analfabetos morais e não estamos conseguindo ler o que está escrito lá, não é verdade? É bem isso mesmo, que a lei divina realmente está registrada em nós. Se assim não fosse, seria muito difícil nós podermos saber o certo e errado. Mas infelizmente nos estágios evolutivos que nós ainda passamos, essa lei fica embotoada ou com uma capa ou com um véu em cima que muitas vezes nos dificulta o seu entendimento. Até porque a consciência ela se desenvolve e se aperfeiçoa com o progresso do espírito, como você falou. E querendo ou não, nós estamos ainda num estágio assim pouco avançado, né? Pouco avançado para ter essa noção do que seja a consciência. Mas agora é interessante porque em determinados momentos, o que a gente costuma falar? Deixa eu falar com a minha consciência. A gente tem percepção disso. O problema é colocar em prática, como você falou, né, Wilson? O que falta? Pois é, mas aí eu pergunto o seguinte, mas existe alguém que não tenha consciência? Os homens primitivos, eles são maus ou são ignorantes? São ignorantes. Não é? Nós sabemos que os homens primitivos, eles ainda têm grande parte do seu viver regido ainda pelo instinto, regido pelas necessidades básicas, porque é preciso que o intelecto permita o despertar da consciência. A consciência não se despertará se o intelecto não possibilitar isso. Não que necessariamente tendo mais intelecto temos mais consciência, mas sem intelecto a consciência fica difícil. Mas à medida que crescemos intelectualmente, é dever nosso deixar essa questão da consciência aflorar também. É porque o homem primitivo também ele é mau porque ele falta conhecimento. Acho que uma coisa puxa a outra, né? Porque também, os espíritos não tem dizem noção. Que fomos criados simples e ignorantes. Então ele erra, porque ele não consegue discernir o que é certo e o que é errado. E consciente é saber discernir. E o homem primitivo não tem como ainda ter esse discernimento. Pois é. Mas e agora, atualmente, no estágio que nós nos encontramos, ainda tem gente que não sabe o que é certo e o que é errado, ou ele se faz de sonso? Eu acho que todas as pessoas sabem o que é certo e o que é errado. É que, no entanto, algumas desenvolvem um esquema de carapaça de autoproteção para justificar o seu erro e a sua imperfeição de tal maneira que acabam bloqueando a sua consciência para impedir que ela lhe acuse. Essa é uma tentativa vã, porque ele consegue fazer isso por um certo tempo, mas não por
por todo o tempo, porque não há ninguém sem consciência nesse estágio atual de sociedade. Embora existam povos primitivos ainda no Brasil, Sim. eu via recentemente um grande documentário sobre a questão do infanticídio nos índios isolados da Amazônia, Isso, exatamente. né, onde aquela criança que nasce com defeito, que nasce com algum problema de saúde, são eliminadas pelos pais, e eles consideram isso perfeitamente normal, eles não têm na consciência essa questão da culpa, e é devido ao estágio de evolução que estão. E até porque eles justificam dizendo que lá no meio da floresta eles não têm condições de dedicar uma pessoa para cuidar de um cadeirante, para transportar uma pessoa que sofreu um AVC ou uma criança que já nasce com uma deficiência grave. Não sei se justifica, mas é importante que a gente use a razão. Nós sempre falamos que a doutrina espírita possui uma fé raciocinada, e é isso que nós estamos tentando fazer aqui, né? Usar da razão para separar as coisas. Até porque se nós analisarmos especialmente essa questão, eu acredito que isso que não seria nem justificativa, são as razões mesmo que eles têm. Mas o entendimento de razão deles é com essa janela de mundo. Claro que cabe, sem essa interferência que venha a destruí-los, instruí-los também, mas vai ser um processo muito, muito lento. Ao contrário de nós, que já deveríamos ter deixado a consciência aflorar de uma maneira mais interessante, até para que ela nos acuse e nós percebamos que erramos. Mas aí está a diferença do primitivo e do nós, que estamos aqui numa civilização moderna, que tem alguns que são conscientes, completamente conscientes do que estão fazendo, mas não estão nem um pouco preocupados. A ganância pelo poder, por adquirir, passa por cima de todo mundo. E não tem aquela preocupação de deitar e antes fazer um exame de consciência. Não estão nem preocupados com isso. Aí é a diferença. Né? Eu digo que os homens primitivos, seres primitivos, eles têm a consciência adormecida, eles não despertaram ainda. Já os outros, essa consciência está anestesiada. Correto. Anestesiada por eles mesmos, como vocês acabaram de dizer. Eles sufocam, não querem ouvir, faz de conta que não tem. É claro que se perguntar para essa avalanche, esse mar de lama de corrupção que o país está vivendo hoje em dia, vai me dizer que eles não sabem que é certo e que é errado. O problema é que eles não estão preocupados com vida espiritual. Talvez eles acreditam na alma. Se perguntar para eles, vai dizer que eles acreditam em Deus também. Mas qual é a crença que eles têm? Não tem. E lembrando sempre que quanto mais desenvolvida a consciência, maior vai ser a cobrança desses que você acabou de falar. Mas não tem noção disso. Ou se tem, faz de conta que não tem, não se preocupa nem um pouco com isso. O egoísmo é o grande bloqueador da consciência. Na medida que eu quero tudo para mim, tudo eu justifico. Infelizmente, muitas pessoas acreditam naquilo que os fins justificam os meios. Se eu quero, tudo é válido. É uma pena, porque isso causa um grande desequilíbrio na sociedade. Pois é. Agora, eu pergunto o seguinte, nós, desde que o mundo é mundo, existem pessoas, ou grupo de pessoas, instituições, tentando mostrar o caminho, né, para as pessoas. Olha, isso é certo, aquilo é errado. A educação, seja formal, seja informal. E aí eu pergunto, por que do fracasso das religiões, da própria filosofia, do direito, em coibir isso aí? Será que é só impunidade? Será que é justamente essa consciência que está tão anestesiada? O que vocês atribuem a essa situação? Eu acredito muito que começa com a não prática. As religiões e as filosofias, elas ficam em si mesmas, discursando para ela mesma, e não demonstram na prática a aplicação. Eu faço essa crítica até ao próprio espiritismo. Eu sempre digo assim que a gente não precisa de pessoas para a casa espírita, mas sim para a causa espírita. Se nós não soubermos levar essa causa e nós temos dificuldade, assim como a absoluta maioria das religiões, é mais fácil ir ao templo da minha religião, à igreja da minha religião, à casa da minha religião e seguir um rito, do que exercer uma prática. E até porque também as religiões, elas não tentam mostrar aos seus seguidores que eles têm que desenvolver essa consciência. E o filósofo Sócrates já falava isso há 400 anos antes de Cristo. Conhece-te a ti mesmo.
Então eu acho que falta um pouco disso, das religiões em si. Deixar um pouco a questão material, que é necessário, tudo bem, sair com o boleto e com a maquininha na mão para fazer cobranças e tentar mostrar às pessoas que lá estão que eles têm que desenvolver esse estado de consciência para saber exatamente o que é certo, o que é errado e saber se conduzir na sociedade. Bom. E nós temos que lembrar também que o ensino mudou. Antigamente você tinha a questão de ensinar. Depois se estabeleceu um ensino-aprendizado. E hoje é um aprendizado. Ou você ajuda a pessoa a aprender e transformar o aprendizado em conhecimento e em prática, ou as coisas não mudam. Eu acho que a sociedade não percebeu isso, especialmente as religiões, as filosofias e a própria doutrina do direito, né? Que muitas vezes se considera soberana, mas não mostra a aplicação. Você tem que conhecer a lei. Sim, mas quem me ensina a lei? Quem me ensina a praticar a lei? É preciso rever muito, tanto nas religiões como nas filosofias e no próprio direito. E o próprio legislador, no caso, muitas vezes ele erra porque também é humano, né? Tem as suas limitações, e outras vezes para atender interesses de segmentos da sociedade. Não faz questão que o povo tenha consciência disso. Mas eu queria insistir um pouquinho mais nessa ideia das religiões, porque, infelizmente, né, e a gente não está aqui criticando, até porque o Parcha acabou de dizer que até nós, do movimento espírita, talvez não a doutrina em si, mas quem o pratica, tem o seu quinhão de culpa aí nessa história toda, por ter uma visão ainda não muito clara, muito ampla do papel que o espiritismo deve desempenhar na sociedade. Mas eu entendo, não sei se vocês concordam, que em grande parte foi por justamente passar conceitos, passar ideias defasadas. Então, quando se falava, se ameaçava que você tem que fazer o bem, não pode fazer o mal, porque o crime, o roubo, enfim, tudo que é errado vai te lançar no inferno, e o inferno foi desacreditado, todo mundo começou a dar risada, sabia que não existia. Então esse descrédito foi quando as pessoas começaram a abusar, a ultrapassar limites. Não, isso aí é igual nós estávamos falando no programa passado sobre a impunidade no Brasil, por exemplo, em relação ao tráfico de drogas. Então ele abusa, ele arrisca, porque como ele não tem certeza se tem o céu ou não tem, ele diz, bom, eu vou aproveitar hoje. Você não acha que, se desde hoje, por isso que a doutrina espírita tem esse papel importante de preencher essa lacuna do conhecimento, mostrando de uma maneira clara, racional, as consequências dos atos negativos, da conduta inadequada que o indivíduo assume. Então ele se torna um ser consciente, ele sabe que se ele errar hoje, amanhã ele vai pagar. Não tem escapatória. E ele vai pensar duas vezes antes de corromper, antes de matar, antes de roubar. Não seria isso? Seria isso sim, porque se nós conhecêssemos mais a lei natural, ou a lei divina, de como ela se processa na relação dos seres, né, até com a própria natureza e entre si, se nós fôssemos entendendo isso, nós entenderíamos aquilo que o templo de Deus é o nosso próprio coração, e não nas casas religiosas, que nós precisamos delas, mas nós precisávamos enfocar isso de uma maneira melhor. Se a pessoa entendesse as consequências dos seus atos, ela iria mudando. Então é preciso ampliar essa discussão. Talvez não seja muito fácil massificar isso, mas é preciso buscar. É preciso ouvir cada vez mais a nossa consciência para termos essa certeza de que, agindo de forma correta, conforme a nossa consciência nos manda, nós vamos ter noção do que seja uma lei divina, aquelas leis que não podem ser mudadas, que têm que ser seguidas, custe o que custar, queira ou não, né? Pois é. Agora, nós temos aí na doutrina espírita uma literatura vasta, que eu queria puxar um pouquinho nesse lado aí, que fala, eu estou me referindo mais especialmente à chamada, como é que chama? A literatura psicológica da Joana de Ângeles, uma mentora espiritual através da psicografia do Divaldo Pereira Franco. Ela fez uma série psicológica, né, de livros, que eu não os li todos, evidentemente, que trata especificamente sobre esse assunto. Daí eu pergunto para vocês as graduações entre o arrependimento, o sentimento de culpa e o remorso, não necessariamente nessa ordem. O que é bom aí e o que é ruim? Na verdade, os três têm a sua utilidade. Eu acho que o primeiro passo é o sentimento de culpa, né? Porque a culpa nos faz refletir e de como vamos ter que trabalhar com ela. E realmente a culpa leva ao arrependimento ou leva ao remorso. E o remorso não leva a nada. Ele é só um indicador para nós de que fizemos alguma coisa
errada e que nós temos que superar isso para o arrependimento. E com o arrependimento vem o mais importante, a correção. O problema é que nós confundimos sentimento de culpa com arrependimento. O fato de termos consciência que erramos nos dá a noção de que estamos arrependidos. E não é bem assim, né? Tem que ter consciência de que errou, com o remorso, e o arrependimento é algo muito complexo que a gente vai um programa aqui num tema livre para discutir sobre isso. Mas o primeiro passo é o sentimento de culpa, assim, a consciência, né? Pois é, e aí o passo seguinte seria, no caso, para esses indivíduos, né, que se apanham, são surpreendidos, tocados pelo sentimento de culpa e do arrependimento, é a reparação, né? Ainda que não possa reparar com aqueles mesmos a quem lesou, mas através de terceiros, pela lei da compensação, não é isso, Parche? Exatamente. Se o arrependimento sem a correção também não leva a nada. Ele voltará ao ciclo do remorso, e do ciclo do remorso não se sai, senão pelo arrependimento e pela reparação, seja na dedicação ao seu semelhante, a trabalhos do bem, ou, se possível, seria o ideal, a correção do erro em si. Porque o remorso deixa o indivíduo na inércia, ele não, às vezes paralisado, joga na depressão, uma série de situações, ele não se reergue. Então é uma coisa ruim, ele precisa recomeçar, né, Gilberto? Não tenho nem dúvida, e aí tem que ter, como diz Joana de Ângeles, tem que ter muita força de vontade, força de vontade. Meus irmãos, ficamos por aqui com o nosso tema livre de hoje, segue nosso programa com as nossas próximas atrações. Revista Ser Espírita, o espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Prezados amigos, dentro do quadro Espiritismo Responde, vamos trabalhar duas questões bastante interessantes que nos chegaram para esse nosso programa. O primeiro é muito interessante, possivelmente colocada por alguém que começa a frequentar a casa espírita ou apenas tem informação. Por que não se pode assistir às reuniões mediúnicas? Há rituais secretos? Primeiramente, precisamos dizer que reunião mediúnica é aquela onde existe alguma comunicação de entidades desencarnadas. Essas reuniões podem ser de desenvolvimento mediúnico, estudo e prática da mediunidade, ou de tratamento espiritual, onde pode haver trabalhos de desobsessão, entre outros. Na verdade, a comunicação mediúnica precisa de uma equipe muito afinada, uma equipe bastante entrosada e que conheça aquilo que está fazendo. Pois se está trabalhando aí com energias do psiquismo, energias espirituais, com inteligências, e o que exige preparo prévio teórico e principalmente domínio daquela atividade prática que se está realizando. Isso pode levar muitos anos e muitos anos de trabalho e dedicação. E é por isso que só membros da equipe podem participar desse tipo de reunião, porque não existe nenhum trabalho específico ou nenhum ritual secreto que não possa ser visto. Muito pelo contrário, está tudo disponível na literatura e nas obras espíritas e em apostilas específicas dos cursos a esse respeito. Só necessita um lugar adequado e uma equipe muito bem preparada. E todas as casas espíritas oferecem, então, essa possibilidade onde a pessoa estudará a base da doutrina espírita, depois trabalhos específicos de capacitação e desenvolvimento mediúnico e poderá, sim, chegar a participar e oferecer o seu potencial mediúnico a serviço do seu semelhante. Uma segunda pergunta muito interessante. Por que Deus permite que às vezes morra
tanta gente em catástrofes naturais? Primeiro, é necessário contextualizar a questão Deus permite. A lei divina ou a lei natural, ela é perfeita. Ela não precisa de interferência do próprio Deus para que ela ocorra. Ela ocorrerá da maneira que tem que ocorrer. Deus não poderá interferir nas suas próprias leis, porque se assim o fizesse, essa lei seria imperfeita. E nós sabemos que Deus não deixaria nada imperfeito. Segundo, é preciso lembrar que todos nós encarnados que estamos aqui nesse planetinha chamado Terra, estamos aqui porque merecemos. As nossas imperfeições morais, intelectuais, éticas, nos trouxeram um planeta de expiação e provas, que é esse nosso planeta, onde o próprio planeta está em evolução, onde infelizmente o mal ainda impera. Ou seja, tudo o que nos acontece quando estamos nesse planeta é porque nós merecemos pelo nosso atraso, pela nossa falta de conhecimento, pela nossa falta de boas práticas. E como esse mundo de regeneração e provas é um mundo ainda imperfeito, e como eu disse, que o planeta está em evolução, respondendo assim mesmo às atitudes humanas, é natural que ocorra esse tipo de coisa, essas catástrofes, e que ceifam tantas vidas. Não porque com permissão divina, porque a lei natural está seguindo e tudo o que ocorre aqui nesse nosso planeta é consequência das nossas próprias atitudes. E é por isso que tantas vidas são ceifadas em desastres naturais, lembrando que a maior parte desses desastres são causadas pela própria imprevidência humana, em não respeitando a natureza e não seguindo as características dessa natureza. Por exemplo, desmatar um morro vai provocar desmoronamento, morar em zona de enchente de rios, em vales de rios, causarão enchentes de rios. Morar em zonas sujeitas a vulcões e construir cidades perto desses vulcões também vai propiciar que nós sejamos atingidos por essas catástrofes naturais. Não há injustiça, não há uma decisão divina, é apenas consequência da própria ocupação humana do planeta e o não saber lidar com esse próprio planeta onde nós somos designados para prosseguir a nossa jornada evolutiva e principalmente para fazer com que esse planeta mude junto conosco, se transformando num mundo muito melhor. Aí deixarão de haver essas catástrofes. Aos nossos amigos, o nosso muito obrigado. Continue enviando as perguntas para esse nosso quadro no e-mail que aparece no nosso rodapé de tela. Muito obrigado. Prezados amigos, a revista Veja, grande circulação nacional, de 24 de dezembro do ano passado, tem uma entrevista com o técnico Bernardinho, da Seleção Brasileira de Vôlei Masculino. E a certa altura ele diz o seguinte: educar é transmitir valores. As pessoas não respeitam o sinal vermelho no trânsito. Se não houver um pacto no sentido de as pessoas entenderem que isso é errado, não há solução. E eu falo de lideranças nos mais diversos níveis, na pequena comunidade, na sua igreja, na sua família. Se as pessoas não inspiram confiança em suas lideranças, como cobrar delas valores? Eu enfatizo aqui nas palavras do Bernardinho, muito competente por sinal, a definição de educar que ele deu, transmissão de valores. Muito ao contrário do que se propala normalmente, que se pensa que educação é só na escola, é instrução, é livro, é diploma, etc, etc. Existe essa diferença e nós já comentamos aqui em outras oportunidades. E também quando ele diz que os bons exemplos devem estar presentes em todos os níveis, em todos os locais, nas pequenas e nas grandes coisas. E ele cita textualmente nas famílias e nas igrejas. Nas igrejas, nos templos, seja de que natureza for, ali a gente às vezes vê com tristeza muitos desvios das lideranças em relação ao uso do dinheiro, em relação ao trato com as pessoas simples, muitas vezes, que estão frequentando aqueles templos e que são manipuladas por interesses escusos. Essa é apenas uma das facetas às quais as pessoas precisam se conscientizar da sua responsabilidade e realmente da função, do papel que ela desempenha na sociedade como educador também que ele é, o líder religioso.
Nós falamos aqui, portanto, de educação formal, que é a instrução, e educação informal. E podemos citar vários exemplos de educação. Por exemplo, ela é tida como sinônimo de respeito às pessoas, às leis e à ordem, ao patrimônio público e cívica. Veja quantas colocações aí, quanta coisa para nós analisarmos em relação a essas facetas da educação, né? Não se respeita mais as pessoas mais velhas, não se respeita muitas vezes mulheres, crianças no ambiente, uso de palavrões indiscriminado, desnecessários totalmente, ao meu ver, né? Porque o vocabulário, o dicionário da língua portuguesa é extremamente extenso, não há necessidade de recorrer a tanto palavrão. Ao patrimônio público, porque é dinheiro de todos. A própria defesa da pátria, aos símbolos nacionais, ao que representa o nosso hino, nossa bandeira, nossas datas especiais, e que hoje em dia todo mundo pisa, todo mundo desfaz, ninguém se impressiona, ninguém se sensibiliza mais com isso aí. Falo de outra educação, a educação alimentar, para prevenir a obesidade e, por consequência, muitas enfermidades. E os pais são responsáveis por essa educação alimentar, as crianças desde bebê, mas na sequência, administrando menos refrigerante, menos comidas gordurosas, é um tipo de educação e que é necessária. Podemos falar em educação sexual, que passa também pela educação afetiva e emocional. Não é só saber como manter relações sexuais, como se relacionar, mas a educação afetiva, as consequências desse relacionamento, tanto do lado emocional como afetivo, o grau de responsabilidade que as pessoas têm quando elas se comungam através do ato sexual. Que tipo de consequência isso pode ter para elas e para as outras pessoas? Falamos também em educação no trânsito, e já não é a primeira vez, é muitas, e depois as pessoas reclamam, mas geralmente quando ela está do outro lado da situação, ela reclama, ela se revolta, ela critica, ela revida. Isso em algum lugar, em algum momento, alguém tem que oferecer a outra face, tem que ficar quieto. Senão nós não vamos endireitar nunca. Educação política, para votar com consciência e ser votado e eleito, agir com honestidade e dedicação. Nós tivemos ontem, naturalmente que o programa vai ao ar daqui a algumas semanas, mas no momento que nós estamos gravando, para nós foi ontem a posse dos novos congressistas, né? E a gente sempre fica naquela expectativa de que desta vez vai ser melhor. Há uma renovação maior das pessoas que estão representando o povo naquelas casas parlamentares. Há expectativa, há esperança, nós devemos orar por eles, inclusive. Educação física para cuidar melhor do corpo, que é um bem precioso, um instrumento essencial à evolução do espírito. A educação intelectual, que é a mais comum hoje em dia no entendimento das pessoas. Educação moral, educação dos sentimentos. Devemos aprender a conviver conosco, a nos conhecer e educar, nos controlar para que nós não extravasemos de maneira inadequada, prejudicando primeiro a si mesmo, trazendo muitos transtornos de saúde, inclusive. E não ferindo, não magoando as demais pessoas. E, finalmente, a educação espiritual, para além da formalidade, das exigências religiosas, para termos o que nós falamos aí, em momentos anteriores, do programa anterior, para termos a nossa consciência tranquila, para nós podermos colocar a cabeça sobre o travesseiro e não precisarmos estar preocupados com o dia da manhã, ou se poderemos, de repente, termos a polícia batendo na nossa porta, ou um filho que não soubemos educar e que amanhã pode estar preso. Então, tudo isso, esse preparo se faz para o futuro em amplas facetas da educação. Uma sementeira ampla, um terreno muito grande e que nós devemos cuidar com muito carinho e com muita responsabilidade. Sejam pais, tios, avós, professores, lideranças de toda a natureza. Meus irmãos, nosso Diálogo Espírita de hoje fica por aqui. Muita paz a todos e até a próxima semana.